Vamos para mais uma aula de literatura para o terceiro ano do ensino médio. Hoje, continuando com a primeira geração modernista, com seus três principais autores. Iniciando com nada mais, nada menos que o Mário de Andrade, que é o principal de todos eles nesse pré-modernismo, na Semana de Arte Moderna e também durante a primeira fase modernista. Foi um escritor, crítico, musicólogo, folclorista e ativista cultural brasileiro. O Mário de Andrade foi um grande estudioso da cultura, principalmente da cultura brasileira. Lança seu primeiro livro aos 24 anos, Há uma gota de sangue em cada poema, e publica em 22 Pauliceia Desvairada. Com Tarsila do Amaral, Oswald de Andrade e Anita Malfatti, Menotti Del Pitta, ele funda o Grupo dos Cinco, que são os principais responsáveis pela Semana de Arte Moderna e pelo pontapé inicial desse modernismo brasileiro. Com esses estudos do folclore, da etnografia e da cultura brasileira, Mário de Andrade reúne todas essas características em suas obras, principalmente em Macunaíma. Ele, frágil, sempre teve uma saúde muito frágil, ele falece em 1945, aos 51 anos. Suas principais características literárias, como ele está na primeira fase modernista, então a fase destruidora, então ele pretende o quê? Destruir os padrões da arte conservadora, com o objetivo de criar uma arte nova, mais livre. Opõe-se aos valores artísticos do passado, principalmente do século XIX, atacando aí os românticos e os parnasianos, que buscavam aí um mundo ideal, perfeito, e o outro, o rigor formal. Então, com essa crítica e essa oposição, ele busca o quê? Busca a identidade própria da cultura brasileira e traz para dentro da literatura a cara do Brasil. Realiza uma releitura crítica dos símbolos nacionais, como o índio, romântico, que era o índio idealizado, e agora já não é mais um índio idealizado, é um índio que tem suas características reais. Em prol de uma literatura, em prol de uma liberdade de criação, ele quebra com a estrutura tradicional do romance, e com o rigor formal da poesia, passando a ser uma escrita com versos livres. Empenha em aproximar a fala e a escrita na defesa de uma linguagem brasileira, de uma língua brasileira, distinta, diferente do português formal. São valorizados aí não só os regionalismos, mas também os erros gramaticais, que se tornam em suas obras uma marca da nacionalidade. Principais obras. A primeira, Há uma gota de sangue em cada poema, Pauliceia Desvairada e nada mais, nada menos do que Macunaíma. Nós temos aí uma releitura de A Escrava Isaura, quando em 25 ele refaz uma releitura crítica, A Escrava que não era Isaura, que não é Isaura, e assim por diante. O outro principal aí, mais um dos principais, Oswald de Andrade, que nasce em São Paulo em 1890, formou-se em Direito e ingressou na carreira jornalística. Em 1911, ele funda a revista semanal O Pirralho, que era dirigida por ele, juntamente com Alcântara Machado e Juan Bananerre. Tinha como um dos seus principais colaboradores de Cavalcante, o pintor de Cavalcante. Características de sua obra: uma obra experimental, no sentido real da palavra, uma obra visionária e múltipla. Ele viveu, analisou e satirizou a sociedade em constante transformação, principalmente a sociedade paulistana. Por isso é um escritor cosmopolita, um escritor que traz a análise da cidade para dentro da sua obra. Foi influenciado pelo cubismo e pelo dadaísmo. São traços assim bem marcantes em sua obra, a ironia e o humor
atrelados à percepção histórica, né? Ele vai debruçar aí na história do Brasil e vai colocar a questão da descolonização do Brasil e da América. Ele também traz em seus textos rupturas sintáticas, contextos fragmentados, linguagem coloquial, colagens e paródias, principalmente da Carta de Caminha. Suas principais obras: Os Condenados, em 1922, Memórias Sentimentais de João Miramar, o Pau-Brasil, poesia, né? Pau-Brasil, em referência à madeira, né? Como eu já havia falado na aula anterior, e tantas outras aí tem pouquíssimas, né? Mas são as grandes principais obras. Bom, o nosso último escritor, né? Não menos importante, da primeira fase, é Manuel Bandeira, que foi, além de escritor, foi um escritor brasileiro e, além disso, foi professor, crítico de arte e historiador literário. Ele nasceu em Recife, Pernambuco, em 1886 e faleceu no Rio de Janeiro em 1968, aos 82 anos. As principais características de sua obra são: é uma obra marcada pela tuberculose, né, e pela iminência da morte. Manuel Bandeira, ele tem uma saúde bem frágil, né, então ele sofreu muito com a tuberculose. Seus textos são melancólicos, pessimistas e, mesmo assim, simples e diretos. Na primeira fase de sua obra, o poeta se prende ao movimento literário do simbolismo, que ele se preocupa em usar, né? O simbolismo, ele se preocupa em usar as sinestesias, né? O que é isso? É uma figura de linguagem que é grande marca do simbolismo, que está dentro das obras de Manuel Bandeira. Sinestesia é a mistura, né, dos 5 sentidos, do olfato, do tato, do paladar e da audição, dentro da poesia. E também faz uma poesia formal, em formato de soneto. Chegamos ao final do nosso slide com as principais obras de Manuel Bandeira. A Cinza das Horas, em 1917, Carnaval, Os Sapos que foi, né, a poesia que mais causou escândalo na Semana de Arte Moderna. E uma das minhas que eu mais gosto é Itinerário para Passárgada. Nesse momento dessa composição dessa poesia, Manuel Bandeira, está acometido de uma grave pneumonia e não tem mais mais ânimo, né? Então está em depressão também, ele sofre de uma grande depressão e ele escreve, né, bem pessimista, ele escreve: vou-me embora para Passárgada, lá eu sou amigo do rei, lá tenho as mulheres que eu quero, na cama que eu escolherei. Vou-me embora para Passárgada, vou-me embora para Passárgada, aqui eu não sou feliz, lá a existência é uma aventura de tal modo inconsequente que Joana, louca da Espanha, rainha e falsa demente, venha ser contraparente da nora que eu nunca tive. E assim ele vai falando, né, que ele vai para Passárgada e lá ele vai ter uma vida melhor, porque lá ele é amigo do rei. É um eu lírico criado por ele que transmite todo esse pessimismo que ele está vivendo nesse momento. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Curtam o nosso canal, curta o nosso vídeo, façam seus comentários e até uma próxima aula.